Olá, estudante! Seja bem-vindo e bem-vinda à primeira aula do nosso curso de Matemática Básica para Física, tá? Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar com o seguinte, a gente vai trabalhar com o tema equações, tá? Pode ser que você já tenha visto sobre equações, pode ser que seja muito bom em resolver equações, ou pode ser que você não saiba nada. Eu vou explicar aqui desde o que é uma equação, como se resolve uma equação, alguns equívocos que as pessoas cometem ao resolver uma equação e também vamos fazer alguns exemplos, tá? E depois, ao final dessa aula, você tem ali uma lista de exercícios com várias equações para resolver e treinar. Por que estudar equações quando a gente vai estudar física, tá? Na maioria das vezes, você vai ter muitas equações para resolver na física, tá? Muitas relações, a gente relaciona, a gente vai ver aqui que uma equação vai ser uma relação entre expressões, tá? Uma igualdade entre expressões. Então, a gente vai ter, por exemplo, sei lá, a força se relacionando com a aceleração, a resistência se relacionando com a corrente elétrica, através de uma equação. A velocidade de uma onda com a sua frequência, tudo isso através de uma equação. Então, é fundamental que você saiba resolver muito bem uma equação para avançar nos seus estudos da física, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o que é uma equação, tá? Eu deixei aqui, ó, bem pra gente uma definição do o que é uma equação. Uma equação é uma igualdade entre, então olha só, uma igualdade entre duas expressões matemáticas que se verifica para determinados valores das variáveis, tá? Vamos entender o que é isso, ok? O que são expressões matemáticas? Você já deve ter estudado lá. Por exemplo, 2x mais y é uma expressão matemática. 2a mais b, a mais 3b é outra expressão matemática, tá bem? Então, a gente tem aqui várias expressões matemáticas. Agora, uma igualdade uma equação é uma igualdade entre duas expressões. Então, se eu pegar essa expressão aqui e igualar a essa expressão, eu vou ter o seguinte, ó, 2a mais b igual a A mais 3b, ok? Então, aqui eu tenho uma igualdade entre duas expressões matemáticas e isso se torna uma equação matemática, mais especificamente uma equação algébrica, porque tem letras nela. E ela se verifica para determinados valores, ou seja, ela só é verdade para determinados valores de A e de B. O que isso quer dizer? Vamos imaginar uma equação como se fosse uma balança, tá bem? Eu tenho o lado esquerdo da balança e eu tenho o lado direito da balança. Entre eles, eu tenho um sinal de igual, que é essa barrinha que vai ficar ali. Ela tem que ficar retinha. Quando que ela vai ficar retinha? Vamos imaginar o seguinte. Coloquei aqui do lado esquerdo, eu coloquei uma bolinha laranja. Se eu coloco uma bolinha laranja do lado esquerdo, aqui, o que vai acontecer com essa balança? Ela vai pender para o lado esquerdo e o lado direito vai levantar, certo? Se eu não quero que isso aconteça, eu tenho que colocar uma bolinha laranja igual do lado direito, ok? Então, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito para a equação ficar balanceada. Agora, se eu venho aqui e coloco uma bolinha rosa aqui do lado esquerdo, mais uma vez, a balança vai pender para o lado esquerdo. Então, se eu quero que a igualdade seja verdadeira, eu tenho que colocar também uma bolinha igual à rosa do lado direito, tá bem? Vamos entender um pouquinho falando de números. Olha só. Por exemplo, numa equação, eu sei que 3 é igual a 3, correto? O número 3 é igual ao número 3. Isso é uma verdade matemática, ok? Isso é uma verdade. Agora, se eu escrever o seguinte, 3 vezes x igual a 3, ok? O lado direito
vale 3. Se o lado direito vale 3, o lado esquerdo também tem que valer 3, tá? Então, qual é o único valor possível para x? O único valor possível para x é x igual a 1, ok? X só pode ser 1, porque somente 3 vezes 1 que dá 3, tá bom? Agora, se eu tiver, por exemplo, 3 vezes x igual a 6. O único valor que pode ser aqui, ó, se o lado esquerdo é 6, o lado direito também tem que ser 6. Então, o x tem que valer 2, porque 2 vezes 3 é 6. Então, esse é o objetivo de uma equação matemática, expressar o lado esquerdo como sendo igual ao lado direito. Então, a gente tem que ter sempre essa igualdade. Agora, como que eu resolvo uma equação matemática quando ela não é tão evidente como essa daqui? Essa daqui estava claro, né? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, tudo bem. Agora eu posso ter uma equação mais complicada, tá? Vou escrever uma equação aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos pegar um primeiro exemplo. Olha só. 3x Vou pegar um primeiro exemplo. 5x mais 2 igual a 27. Ok? E aqui, como que eu resolvo isso? Tá? Primeiro que a gente vai discutir essa frasezinha que eu coloquei aqui no título, ó, passando para o outro lado. Muita gente olha para essa equação aqui e já diz o seguinte, pô, pega o 2, que está somando aqui, passa para o outro lado subtraindo, pega o 5, passa para o outro lado dividindo. Mas calma, tá? Primeiro que isso está errado, tá? Não é assim que a matemática funciona, tá? A gente não passa uma coisa para o outro lado, tá bem? Isso não existe. Então, o que a gente tem que fazer? O meu objetivo ao resolver uma equação matemática é esse aqui, ó. Encontrar o valor desse carinha que faça o lado esquerdo ser igual ao lado direito. Ou seja, qual o valor de x para que o lado esquerdo, quando eu multiplicar por 5x e somar 2, dê 27, tá? Então, é isso que eu tenho que encontrar. Qual o valor de x que faça o lado esquerdo dar 27, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Olha só, vou escrever aqui, ó, 5x mais 2 igual a 27. O meu objetivo aqui é deixar o x isolado, tá? Eu preciso fazer esse carinha ficar sozinho, porque eu quero x igual a tanto, para ver qual é o seu valor. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar esse 2 aqui do lado esquerdo. Ele está me atrapalhando, tá? Como que eu vou fazer isso? Como que eu posso tirar esse 2? Eu tenho um mais 2 ali. Então, o que eu vou fazer é pegar e subtrair 2. Porque 2 menos 2 dá 0. Aí vai ficar 5x mais 0, que é só 5x. Só que se eu subtrair 2 do lado esquerdo, o que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. Lembra? Se eu coloco uma bolinha do lado esquerdo, eu tenho que colocar uma bolinha do lado direito. Se eu tiro 2 bolinhas do lado esquerdo, eu também tenho que tirar 2 bolinhas do lado direito para a equação se manter verdadeira. Então, do lado direito, eu também tenho que tirar 2. Ok? Ah, Juliano, mas isso não é a mesma coisa que passar o 2 para cá? Porque se eu passar o 2 para cá, vai ficar menos 2, né? E aqui vai ficar 0. Sim, de certa forma, de maneira simplificada, é a mesma coisa. O resultado dá o mesmo, né? Mas matematicamente não é a mesma coisa, ok? Então, agora vai ficar o seguinte, ó. 5x, aqui, essa expressão aqui deu 0. Então, 5x mais 0 igual 27 menos 2, 25. Ok? Agora, olha só. 5x mais 0, 5x igual a 25. Ok? Agora, olha só. Agora, alguns já diriam assim. Ah, pega o 5, que está multiplicando o x, e passa ele para o outro lado dividindo. Mas não é assim que funciona
também. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso deixar o x sozinho. Eu tenho o número 5 multiplicando o x. Como que eu posso tirar ele ali? Se eu chegar aqui, ó, e fizer menos 5, né, e fizer do outro lado menos 5 também, não funciona. Por quê? Porque eu tenho menos 5, aí mais 5x, né? Não dá para misturar o x com o 5, então não funciona dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Já que o 5 está multiplicando o x, eu vou dividir esse carinha por 5. Só que se eu divido o lado esquerdo por 5, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Isso aí, dividir o lado direito por 5 também. Agora, 5 dividido por 5 dá 1. Então, ficou só o x. E do outro lado ficou 25 dividido por 5, que dá 5. Então, o x vale 5. Vamos fazer uma coisa? Tem uma coisa na matemática chamada prova real, que é eu pegar agora e ver se esse valor de fato satisfaz a equação, ver se eu não errei nada. Ficou em dúvida? Faz a prova real. Olha só. Eu vou pegar a minha equação original, que eu tinha aqui, a equação que eu queria resolver, e vou substituir no lugar do x o valor que eu encontrei para ele. Então, vai ficar 5 vezes 5 mais 2 igual a 27. Vamos ver se isso é verdade? 5 vezes 5 é quanto? 25. Mais 2 igual a 27. 25 mais 2, 27. Igual a 27. Então, o lado direito é igual ao lado esquerdo, portanto, a minha equação está satisfeita, tá? Isso aqui a gente chama de prova real, tá? Então, ficou em dúvida? Tira a prova real que você vai ver se o resultado que você encontrou tá certo. Vamos fazer mais exemplos para a gente entender algumas coisas também. Olha só, vamos pensar nessa equação aqui, x mais 1 meio igual a 10, tá? Agora a gente tem uma coisa que assusta muita gente, que é esse carinha aqui, a fração. Mas é bem simples, tá? O que eu preciso fazer? Mesma coisa. Descobrir o valor de x para o qual o lado esquerdo seja igual ao lado direito. O que eu quero fazer aqui? Eu quero o x fique sozinho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, x mais 1 meio igual a 10, né? Se eu quero tirar esse 1 meio daqui, ele está somando, né? Então, eu vou subtrair 1 meio. Só que se eu subtrair 1 meio aqui, eu tenho que subtrair 1 meio aqui também. Tá bem? Então, agora eu vou ficar com o seguinte, ó, x, aqui, 1 meio menos 1 meio, 0, né? Então, mais 0 igual 10 menos 1 meio. X mais 0, x igual a 10 menos 1 meio. Como é que eu faço 10 menos 1 meio? 10 menos 1 meio, lembrando que aqui embaixo do 10 eu tenho o número 1. Então, eu tenho que fazer o MMC entre 2 e 1. Tá? O MMC entre 2 e 1, 2 e 1 são números primos. O MMC entre números primos é a multiplicação entre eles. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, x igual, coloca uma reta aqui, a multiplicação entre 2 e 1 dá 2, agora eu faço 2 dividido por 1 dá 2, vezes 10, 20, menos 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1, igual 20 menos 1, 19, dividido por 2. Então, o valor de x é esse aqui, que dá aí igual a 9,5, né? 2 vezes 9, 18, então para chegar a 19, 9,5. Vamos fazer mais um exemplo.
Agora eu vou pegar o seguinte. X sobre 3 igual 10 sobre 2. Ok? Expressão, uma equação muito comum de aparecer desse tipo. E aí o que acontece aqui, né? O que muita gente sabe lá, que é o meio pelos extremos, né? Pega esse 3 que está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Pega esse 2 que está dividindo e vai para o outro lado multiplicando. O resultado vai tá ok, certo? Só que não é isso que acontece também. O que acontece? Da gente pegar e fazer o seguinte, ó, galera. Eu quero tirar esse 3 daqui, né? Se o 3 está dividindo, para eu tirar, eu vou ter que multiplicar por 3. Então, ó, x dividido por 3 igual 10 dividido por 2, né? É a equação que a gente tem. Então, se eu quero tirar esse 3 daqui, eu vou multiplicar aqui por 3. Só que se eu multiplico o lado esquerdo por 3, eu multiplico o lado direito por 3, certo? Agora, olha o que acontece aqui, ó. Esse 3 dividido por 3 dá 1, né? Então, cancela eles. Então, vai ficar apenas o quê? Deixa eu só fazer um traço aqui, ó. Aqui. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. X igual 10 vezes 3 dividido por 2, né? Achamos o valor de uma maneira muito mais simples e a gente entende a equação. Então, vai ficar 30 dividido por 2, o x vale 15. Vamos lá, vamos resolver mais uma. Agora, olha só, já ficou mais complicado, né? Envolve fração, assusta muita gente, mas, gente, fração tem que ser aliada de vocês, tá? Evitem trabalhar com número decimal, trabalhem com frações, aprendam a trabalhar com frações, tá bem? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Meu objetivo é o que mesmo? Encontrar o valor do x. Ah, Juliana, eu tenho x do lado esquerdo e do lado direito, como é que eu faço agora? Vamos lá, tá? Olha só, primeira coisa que eu vou fazer é que esse carinha aqui, ó, é uma fração. Somando com outra fração. Se eu tenho uma soma ou uma subtração de fração, a primeira coisa que eu tenho que pensar em fazer é o MMC, tá? Eu vou até trocar aqui, ó, a gente está trabalhando com muito número igual. Eu vou colocar um outro valor aqui, vamos colocar um 8 para a gente fazer um MMC legal. Deixa eu botar em vermelho. Para a gente fazer um MMC legal, porque até agora a gente só fez o MMC de números primos, né? Bom, vamos lá. Então, eu vou tirar o MMC desses dois carinhas aqui, 2 e 8. Vamos lá? Ó, 2 e 8. Fazer o MMC aqui. Dá para dividir por 2? Dá. 2 vai ficar 1, vai ficar 4. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. 2. Então, vai ficar 1, vai ficar 2. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Então, vai ficar 1 e vai ficar 1. Então, agora eu pego e multiplico esses carinha aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é 8. Então, agora eu resolvo da seguinte forma. Vai ficar aqui, ó. 8, tá? Vamos botar aqui, igual a x mais 2, tá? Agora, olha só. O 8 vai dividir o 2. Então, 8 dividido por 2, 4 vezes x, é sempre assim, ó. E o dividendo, quer dizer, o divisor, tá? Vai multiplicar o divisor de baixo, que multiplica, vai dividir o divisor de baixo, que multiplica o dividendo ali de cima. Então, 8 dividido por 2, 4 vezes x, 4x, mais 8 dividido por 8, 1 vezes 3, 3, ok? Então, agora nós temos essa equação aqui, ó, 4x mais 3 dividido por 8 igual a x mais 2. O que acontece aqui, ó? Esse 8 aqui, ó, tá me atrapalhando. Eu não tô conseguindo isolar o x por conta desse carinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar ele.
Como que eu elimino? Ah, passa para o outro lado multiplicando. Lembra lá, não é passar para o outro lado multiplicando. Claro, né? Se quiser fazer dessa forma, assim, o resultado vai dar o mesmo. Mas olha só, eu vou multiplicar o lado esquerdo por 8 e, consequentemente, eu tenho que multiplicar todo, não é só um número, é todo o lado direito por 8 também. Agora, esse 8 cancela esse 8. E aí sobrou quem? Sobrou 4x mais 3 igual x mais 2 que multiplica 8. Ok? Agora vai ficar 4x mais 3 igual. Esse 8, ele está multiplicando tanto x quanto 2. Então, vai lá, ó, multiplica o x e multiplica o 2. Então, 8x mais 2 vezes 8, 16. Olha como já simplificou. Sumiu todas as frações, né? Então, agora estamos no caminho certo. Agora, olha só. O que eu vou fazer aqui? O 4x e o 8x, eu preciso juntar esses carinhas. Ó. Esse carinha tem x e esse carinha tem x. Esse carinha é só um número e esse carinha é só um número. Eu preciso juntar o que tem x com o que tem x e o que tem número com o que tem número. Então, vamos deixar o que tem x do lado esquerdo e o que é número do lado direito. Então, olha só. Eu quero tirar esse 8x daqui e colocar ele do lado esquerdo. Então, olha só. Eu vou fazer 4x. Então, eu vou fazer 4x mais 3. Aí, agora, olha só. Menos 8x igual 8x mais 16 menos 8x, certo? Fiz menos 8x aqui, ó, porque agora esse menos 8x fica menos esse 8x aqui, que dá 0. E aí sobra só o 16 desse lado. E aí esse menos 8x apareceu aqui, ok? Como é que fica agora? Vou fazer aqui do lado. Vai ficar 4x menos 8x mais 3 igual a 16. 4x menos 8x dá menos 4x igual. Agora, eu preciso tirar esse 3 daqui, né? Então, é como se eu subtraísse 3 aqui e subtraísse 3 do outro lado. Então, vai ficar 16 menos 3, ok? Então, agora vai ficar menos 4x igual 16 menos 13, 13. Agora, eu divido os dois lados por 4, vai ficar x igual a menos 13 dividido por 4. Ok? Então, perfeito. Essa foi a aula sobre equações. Agora, você faça os exercícios e estude bem e vamos para a próxima aula, tá bem? Muito obrigado por ter assistido.